Fala, meus amigos em busca de conhecimento, tudo bem com vocês? E hoje o tema é daqueles que a gente faz para refletir, sem script específico, para a gente trocar uma ideia sobre um tema muito importante que é a nossa programação kármica. Será que tudo o que acontece na nossa vida, inclusive a nossa própria morte, já está pré-programada? Será que tudo já está escrito, como adoram dizer por aí, né? Já estava escrito, se for para ser, será... Se aconteceu é porque era pra ser. Será mesmo? Vamos falar a respeito, mas antes, como sempre, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar uma curtidinha aí no vídeo, principalmente porque isso ajuda muito a levar esses temas espiritualistas pra mais pessoas. Gente, eu vou tentar ser direto ao assunto, ir direto ao assunto, tá? Pegando alguns exemplos, olha só. Como colocado no próprio livro dos Espíritos, que é uma das bases maiores aí de estudos sobre o temas espiritualistas, independente se você é espírita ou não, tá? Se você não leu ainda, leia, porque é a base de tudo, na minha opinião. Como é colocado no próprio livro dos Espíritos, a nossa programação kármica, ela existe, ela acontece. Só que ela não é colocada nos mínimos detalhes, como diria, acho que é o personagem do Zorra Total, da escolinha do professor Raimundo, sei lá. Não é colocada nos mínimos detalhes. É colocada de forma genérica. Acho que essa não é a melhor palavra. É colocado de forma geral o que vai acontecer com a gente, a chamada programação, só que os detalhes ficam por conta do ator ou da atriz da situação. Nós, né? Então a gente que no final, as nossas ações no final, que vão mostrar, que vão de fato fazer o enredo desse filme que é a nossa vida, digamos assim. Tá? Então, vou pegar um exemplo aqui, tá, gente? Olha só. Em uma vida, o Alan, este serzinho careca aqui, ele foi lá e teve muito dinheiro, foi milionário. Só que ele acabou usando da forma mais errada possível esse dinheiro. E além disso, ele desdenhou e humilhou pessoas que não tinham dinheiro. Então ele fez tudo de péssimo com aquele dinheiro. Aquela encarnação foi terrível. E aí do outro lado, no mundo espiritual, ele percebe, ou ele fala para os outros que ele percebeu e que ele se tocou, que foi péssimo, que ele não devia ter sido boçal, que ele não devia ter humilhado as pessoas sem dinheiro, porque ele devia ter entendido que não é o fato dele ter tido dinheiro ou não que faria dele uma pessoa melhor ou pior. Então ele pede uma nova chance, porque ele diz que agora ele aprendeu. Qual que é a melhor forma da gente provar o Alan, da gente testar o Alan? É colocando ele numa situação parecida, só que ao inverso, ou seja, pela empatia. Nesse exemplo, eu colocar o Alan, eu programar uma encarnação para o Alan vir numa família muito humilde, né? Sem dinheiro, para simplificar, muito pobre, né? Para ver como que o Alan vai agir nessa situação, estando do outro lado agora, sentindo na pele o que é não ter dinheiro, inclusive sentindo na pele ser discriminado por isso. Como que o Alan vai agir? Vamos ver se ele realmente entendeu que isso é péssimo e até para mostrar para ele o quão péssimo é isso. Vamos lá. E aí o Alan encarna e assim acontece numa família muito humilde, numa família pobre e num entorno de pessoas, né, de pessoas ricas que acabam desdenhando e humilhando o Alan. E aí vamos dizer que o Alan acaba não, durante essa encarnação, não aceitando bem essa questão. Porque apesar dele ter falado lá no mundo espiritual que ele aprendeu com tudo que aconteceu, ainda está impregnado nele aquele orgulho, aquela coisa de eu sou melhor do que os outros, pô. Né? Não tem essa não. E esse negócio de pobreza não é comigo. Eu não nasci pra ser pobre. Eu tenho alma de rico. E o que ele faz? Como ele não conseguir via trabalho, né, conseguir no tempo que ele quer a riqueza que ele deseja, o que ele faz? Ele entra pro mundo do crime. Ele vira um assaltante. Ele vira um ladrão. Inclusive vira um assassino. Acaba matando pessoas para conseguir o dinheiro dele. Aí a pergunta é: e aí? Será que estava na programação do Alan virar um assaltante? Será que estava na programação do Alan matar pessoas? Não. Não estava na programação do Alan. Então, mais uma vez, como é colocado no próprio livro dos Espíritos,
as nossas provas, a nossa programação é colocado de forma geral, né? Só que os detalhes acontecem de acordo com as nossas ações. Então, nesse exemplo que eu dei, o meu livre-arbítrio, as minhas ações me levaram a fazer tudo o que eu fiz, a ser um assaltante, a ser um assassino, e nunca eu posso colocar isso como na conta da programação kármica. Só um exemplo, tá, gente? Então, pegar outro exemplo de acidente. O Alan acaba que ele adora dirigir nessa encarnação muito rápido, e ele adora tirar rachas, e de repente, em uma dessas corridas dele, imprudentes, ele acaba sofrendo um acidente e morrendo. E aí? Como alguns gostam de dizer, tava escrito? Ah, isso aí era pra acontecer, era a hora dele. Se não fosse a hora dele, não ia morrer, né? Não existe isso, pessoal. Então, por escolha do Alan, nesse outro exemplo, ele foi imprudente e causou um acidente e morreu por isso. Ah, mas então se não fosse a minha hora, não era pra eu morrer. Simples. Quer testar essa hipótese? Se eu for... Não teste, tá, gente? Mas um exemplo hipotético. Se eu for num prédio de 30 andares e lá no topo e me jogar, e aí? Se não for minha hora, vai brotar uma cama elástica lá no final e vai me salvar? Só porque não era a minha hora? É óbvio que não, gente. A gente tem que usar o nosso discernimento, como eu vivo dizendo, a nossa inteligência. Não existe essa questão de se não for minha hora, não vai ser. Claro, existe em outros sentidos, né? Em acidentes, por exemplo, não provocados por nós, né? Coisas que acontecem no dia a dia. Aí sim, claro. Se na nossa programação não estiver escrito, digamos assim, pra gente morrer naquele momento, a gente não vai, mas não é que vai vir uma bolha energética que vai me salvar, é porque não era pra acontecer ali mesmo. Tão simples quanto isso, né? Ah, eu tropecei e bati e caí a cabeça. De fato, se não estava escrito pra eu morrer naquele momento, nesse acidente, nesse incidente, aí não vai acontecer mesmo. Agora, como que eu sei quando estava escrito e quando não estava? Quando era acidente que a pessoa morreu, né? E isso era parte da programação dela, ou quando não era? Não tem uma regra, não tem uma, digamos assim, algo que a gente possa colocar a mão no fogo e falar era isso ou era aquilo. Mas existem indícios, né, pessoal? Então, por exemplo, né, num acidente que eu estava num carro viajando bonitinho, no limite de velocidade, né, seguindo todos os conformes, e aí de repente vem uma pessoa na contramão a 300 por hora e bateu em mim e eu morri. Então esse é um indício fortíssimo de que, infelizmente, isso estava na minha programação. Por algum motivo tinha que acontecer, né? Ou eu estava andando na calçada, também, claro, de acordo com as regras, de acordo com as leis, e veio mais uma vez um carro desgovernado e atravessou tudo, entrou na calçada, subiu na calçada e me pegou. E fez, sei lá, eu perder uma perna, ou eu morrer. Esse é mais um exemplo de grandes indícios de que sim, estavam na programação, né? Então, existem casos e casos no final, pessoal. Mas vamos pro lado inverso. O grande indício do contrário, ou seja, o grande indício de que isso não estava na nossa programação, para simplificar a linha de raciocínio, é: qual foi a minha culpa, como gostam de dizer, qual foi a culpa no cartório da pessoa ali, dentro desse acidente ou dentro daquela ação? Outro exemplo são doenças, né? Ah, a pessoa ela pegou um câncer, ela teve um câncer e morreu, tava escrito. Só que daí quando você vai ver, o câncer foi um câncer de pulmão relacionado a cigarro. Cigarro este que na embalagem tá gigante dizendo: se você usar esse treco aqui, você vai morrer. E a pessoa usou durante anos. E aí no final, ela coloca na conta do destino. Não foi o destino, foi a ação dela. Ela escolheu aquilo. Ah, mas não tinha como porque eu fui colocado numa família de fumantes. E aí todo mundo fumava, eu acabei entrando também. Muitos dizem isso. Mesma coisa para assaltante. Exemplo. Ah, eu fui colocado numa família de ladrões, de assaltantes. Então eu fui criado assim, não tinha como sair disso. Tinha, sempre tem. Com o nosso livre-arbítrio, com a nossa inteligência, com o nosso discernimento. Pessoal, o resumo disso aqui é: a escolha sempre está com a gente. Sempre. Veja que essa vida, pessoal, definitivamente não é nossa última vida.
definitivamente não é a nossa primeira vida como consciências, né? E a gente ainda vai longe no grau evolucional aí, né? Em trocentas outras vidas. Mas um ponto crítico é, essa vida no momento é a mais importante de todas. Sem olhar para o futuro, independente das que já passaram. É a mais, porque é a vida que a gente tem a oportunidade de dar um passo além, de melhorar. Se você tá vendo esse vídeo aqui agora, inclusive, você claramente tá buscando dar esse passo além. Não por minha causa, porque eu não sou mestre de nada, o que eu falo aqui tá longe de ser a verdade absoluta, muito pelo contrário, você tem que criar a sua própria verdade, usar a sua inteligência para entender, independente do que tá escrito em qualquer lugar, ou do que alguém falou, nesse caso eu aqui agora, independente do que, né, do que você estuda, do que você entende, você tem que usar a sua inteligência e o seu discernimento para tirar a sua própria verdade. Mas o fato é que essa vida é a mais importante disparado de todas. Ah, mas um cartomante me disse que eu fui um rei na última vida. Muitas pessoas buscam saber, né? Vidas anteriores e muito ligado ao ego. Mas independente de quem você foi nas últimas, a mais importante é essa. Porque mais uma vez é a vida, essa vida aqui agora, que vai dizer qual é o nosso próximo passo evolucional e aí sim para as próximas vidas. É a chance que a gente tem de dar um passo além. E por que eu tô falando isso agora dentro desse contexto? Porque se essa vida é tão importante, a gente tem que dar valor para essa vida. A gente não pode ser displicente, nem imprudente em fumar. É uma imprudência, gente. A gente sabe que esse negócio vai matar. A alimentação, câncer, o exemplo que eu dei do cigarro, mas tem vários, por exemplo, tem estudos que fortes indícios que a carne vermelha causa câncer. Não só causa, como é um dos grandes causadores de câncer no mundo. Pesquisem. Google tá aí, pessoal. A gente quer fechar os olhos pra... Ah, mas eu não posso fazer nada porque eu preciso de carne são as proteínas básicas que eu... Não precisa. Também falta conhecimento e falta querer buscar conhecimento. Pesquisem, vocês vão ver que não precisa de carne. Veja, eu tô falando aqui como um hipócrita que ainda come carne. Mas que eu estou consciente de que eu tenho que mudar. E que eu acho que é pelo menos um primeiro passo, a gente ter essa consciência e parar de dar desculpa. Eu já parei de dar desculpa, eu sou pior ainda, inclusive, porque tem pessoas que se iludem com as desculpas, seja do cigarro, seja da carne, seja de qualquer outra coisa. E eu já tirei essa ilusão de mim e eu já sou um hipócrita consciente. Que eu não sei se é bom ou é ruim, na verdade é péssimo, né? Porque é pior ainda. Mas eu tô no caminho e eu vou chegar lá. Porque, mais uma vez, essa é a vida mais importante de todas as, sei lá quantas vidas que a gente já teve, pessoal. Então a gente precisa dar valor para essa vida. Seja não correndo loucamente no trânsito, seja em diversos outros cenários, porque, mais uma vez e para reforçar, não existe programação kármica aonde a gente... No exemplo aqui do assaltante, ou no exemplo aqui de corridas imprudentes, ou no exemplo inclusive de esportes radicais, né? A pessoa vai lá e pula de paraquedas 3 vezes por semana, porque ela adora a adrenalina. Uma hora ou outra aquele paraquedas pode falhar e não vai estar escrito, gente, foi imprudência. Veja, isso não quer dizer que a gente tem que viver numa bolha, que eu não posso fazer, que eu não posso andar de bicicleta, que eu não posso andar de moto, que eu não posso... Pode, mas acho que a grande mensagem aqui, pessoal, como eu vivo dizendo pra mim mesmo e já levei em alguns outros vídeos, é o equilíbrio. Não sou eu que vou dizer como achar o equilíbrio, porque cada um tem que saber usar o seu discernimento, a sua inteligência. Mas a gente tem que achar o equilíbrio entre viver, aprender e não ser imprudente. Não colocar em risco esse robozão biológico aqui, que é o nosso veículo para a nossa consciência conseguir se manifestar aqui nessa vida, nesse mundo material. E, mais uma vez reforçando, ele é muito importante porque é ele que está dando a oportunidade da gente aprender e melhorar nessa vida. Oportunidade. Porque os karmas e tudo que a gente passa não gera obrigatoriamente um aprendizado. Ele dá a oportunidade da gente aprender. O aprender ou não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aí. Tá com a gente. Pessoal, esses vídeos de reflexão acabam ficando um pouco mais longos. Eu acabo, talvez, entrando em temas que nem deveria entrar, mas que eu senti
no final aqui na conversa que deveria passar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez reforço que se você tá aqui até agora, parabéns. Parabéns porque você continua buscando a espiritualidade, você tá engajado aí pra buscar a sua evolução. Mais uma vez reforçando, não é por minha causa, porque não sou mestre de nada, não tenho a verdade absoluta de nada, mas mostra que você tá interessado em tentar gerar a sua própria verdade. Isso é muito importante. Coloca nos comentários aí se você tá aqui até agora, coloca assim, ó, fiquei até o final mais uma vez, só pra eu saber que você tá em busca e que você é mais um, assim como eu, que está em busca aí do caminho evolucional. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você tá aqui até o final, dá uma curtidinha aí no vídeo se você não deu ainda, porque se você já deu e curtir de novo, você vai descurtir, hein, pelo amor de Deus. Então se você não curtiu ainda, curte aí o vídeo, porque isso ajuda muito. E logo eu volto com novos temas, tá bom? Abraço, até a próxima!